Boa noite a todos. A nossa palestra será sobre a corrosividade de alguns ambientes e sobre o risco de corrosão a que estão sujeitas as estruturas nesses diversos ambientes. Nós sabemos que a corrosão é a principal causa de deterioração das estruturas e sabemos também que os profissionais responsáveis por essas estruturas, que normalmente são os profissionais de integridade, eles, embora conheçam corrosão, não são especialistas no assunto. E, desta forma, podem encontrar algumas dificuldades típicas naquilo que diz respeito a definir melhor o risco de corrosão das estruturas que estão sob suas responsabilidades. Nesse trabalho, nós vamos tratar, então, da corrosividade de solos. Isso, então, refere-se às estruturas enterradas, a corrosividade das águas, tanto no que diz respeito às estruturas submersas, como aquelas que têm água no seu interior, e também as estruturas que estão situadas nos ambientes atmosféricos. Nós vamos considerar nessa abordagem não só aqueles aspectos tradicionais relativos aos parâmetros desses meios considerados, mas também outros aspectos que podem agravar de forma significativa a questão do risco de corrosão dessas estruturas. Então, o trabalho basicamente visa apresentar critérios para avaliação de risco de corrosão em estruturas enterradas, em estruturas submersas e em estruturas aéreas. E esses critérios apresentados visam proporcionar, como eu já disse, aos profissionais de integridade que trabalham com essas estruturas uma metodologia rápida e mais expedita, com visão sistêmica, facilitando a definição das práticas de proteção anticorrosiva requeridas. Nós vamos, então, dividir a nossa palestra em 3 partes. A primeira parte refere-se às estruturas enterradas, que vamos tratar agora. Depois trataremos das estruturas submersas ou em contato com a água. E, finalmente, trataremos das estruturas aéreas. As estruturas enterradas, elas são muito importantes e elas são basicamente os dutos em geral, dutos de petróleo, de água, de gás. Esses dutos, inclusive, centenas e centenas de quilômetros no Brasil e muito mais que isso no mundo todo, só podem ficar funcionando adequadamente se as práticas de proteção anticorrosiva forem adequadamente utilizadas. Também, outro exemplo importante são as estacas metálicas de fundação, de contenção, de suportação, as fundações de torres, torres de linha de transmissão, torres de sistemas eólicos e outros tipos de torres cujas fundações também podem sofrer corrosão. Existem os fatores que afetam diretamente a corrosividade dos solos. Esses fatores, inclusive, são os mais considerados em praticamente todos os estudos de corrosão pelo solo, que são eles: a resistividade elétrica, o pH, a umidade do solo e a presença de bactérias. Praticamente todos os estudos que nós nos deparamos a respeito de corrosão pelo solo consideram esses aspectos. Porém, existem alguns fatores que aumentam enormemente o risco de corrosão pelo solo. Por exemplo, a variação de resistividade elétrica, a atividade eletroquímica observada,
a existência de pares galvânicos, quer dizer, a existência de materiais diferentes conectados à nossa estrutura enterrada, e também a existência de correntes de interferência. Dentro dessa lógica, apenas exemplificando de forma rápida, porque esse é assunto bastante conhecido, as principais causas de formação de células eletroquímicas nas estruturas enterradas são as células galvânicas, a ligação da estrutura, portanto, com materiais diferentes. Aqui o exemplo é exatamente o tubo de aço ligado ao aterramento em cobre. Aqui também outro exemplo de célula galvânica, quer dizer, materiais galvanizados em contato com tubo de aço comum, por exemplo. Um terceiro exemplo seria também uma válvula de bronze, por exemplo, inserida numa tubulação de aço. Uma segunda causa importante são as heterogeneidades do material. São conhecidas como células de ação local, e elas decorrem de inclusões, segregações, diferenças de tensões, todo tipo de modificações internas no material durante o processo de fabricação, ou durante soldagem, ou tratamentos térmicos, que podem ensejar, então, diferenças de potencial. Dentro dessa mesma lógica, inclusive, né, materiais de épocas diferentes têm esse comportamento diferente em termos de potencial eletroquímico e, portanto, proporcionam o aparecimento de células de ação local. O terceiro motivo de formação das células eletroquímicas nas estruturas enterradas são as heterogeneidades do meio, no caso, o meio é o solo. Então, variações de resistividade elétrica, por exemplo, faz com que apareçam macropilhas de corrosão. Também nós poderemos ter, vamos dizer assim, outras situações de variação, né, de resistividade que gerem também as macropilhas de corrosão. Um outro motivo ainda de heterogeneidade no solo importante é a variação na taxa de oxigênio, quer dizer, o teor de oxigênio dos solos. Então, como os solos normalmente são muito heterogêneos quanto à sua composição, podem perfeitamente ter aeração diferente, e essa quantidade de oxigênio faz com que o potencial eletroquímico seja também diferente, como a gente sabe. E a quinta e última importante causa de formação de células eletroquímicas na superfície metálica são as chamadas correntes de interferência, ocasionadas pelos sistemas eletrificados de tração. Nós sabemos que nos sistemas eletrificados de tração, nós temos, então, eventualmente, a estrutura como um caminho de fuga de corrente, e essa entrada de corrente não é uma área problemática, mas a região de saída é uma região importante do ponto de vista de corrosão. Os índices mais usados para caracterizar a corrosividade de solos são os índices de Esterhard e Tabranelli. Esses índices, eles são muito usados na literatura, são citados em vários momentos, e eles consideram basicamente os fatores que afetam diretamente a corrosividade dos solos. E eles não consideram, como a gente sabe, os riscos de corrosão ocasionados por outros fatores. Então, esses fatores são basicamente esses fatores agravantes, vamos dizer assim, são basicamente as variações de resistividade elétrica, como nós vimos, a atividade eletroquímica, a existência de pares galvânicos e a existência de correntes de interferência. O nosso índice proposto, que nós vamos propor, então, uma metodologia para chegar a um índice,
considera naturalmente todos os fatores desses índices de Sternheim e Tramanelli, e mais considera também esses fatores que eu acabei de falar, as variações de resistividade elétrica, atividade eletroquímica, a existência de pares galvânicos e a existência de corrente de interferência. Então, considera os que eles consideram e mais esses aspectos aí mencionados. Propõe, portanto, uma abordagem sistêmica mais completa, visando ao propósito principal, como eu falei no início, que é, digamos assim, auxiliar aos profissionais da área de integridade na definição do risco a que suas estruturas estão expostas. Então, para cada um dos parâmetros, nós consideramos aí um índice. Então, por exemplo, com relação à resistividade elétrica, nós consideramos aí, então, os valores de variação, por exemplo, se houver variação de resistividade elétrica. Nós consideramos o pH, então aí vão os índices relativos ao pH. E a gente sabe, por exemplo, que com relação ao pH, um pH ácido é sempre mais crítico. O potencial redox, que diz respeito ao risco de corrosão bacteriana. A umidade do solo. A umidade do solo é um fator muito importante, tanto que os índices de Tramanelli e Sternheim levam em conta. Atividade eletroquímica é um aspecto muito importante, porque, na verdade, vai nos dar ideia sobre possíveis macropilhas de corrosão, vamos dizer assim, situações em que há uma interação maior entre a superfície do material metálico e o meio. Existência de pares galvânicos. A existência de pares galvânicos é muito importante. Em áreas industriais, normalmente nós temos um aterramento muito significativo, um aterramento em cobre muito importante. E a possibilidade de corrosão eletrolítica. Então, de acordo com o que nós apurarmos para a nossa estrutura, nós lançamos, então, esse número de pontos aqui nessa tabela e classificamos, então, se for de 0 a 3, o risco é muito baixo, a corrosão pelo solo não será o maior risco, pode ter outros riscos que afetem a integridade, mas não corrosão. De 3 a 6, o risco médio. 6 a 9, o risco alto. De 9 a 12, um risco altíssimo. E acima de 12, extremamente alto, quer dizer, a corrosão poderá ser, inclusive, catastrófica. A título de ilustrar o que nós estamos falando, vamos imaginar aqui 3 situações. A situação 1, um solo de resistividade alta, portanto, valor 0, sem variação, também 0. Um pH aí na faixa do neutro, portanto, o índice seria 3. Potencial redox acima de 400 milivolts, 0. Umidade próximo de 0, portanto, solo seco. Potencial eletroquímico menos negativo que menos 0,4 volts, portanto, seria o índice 1, sem pares galvânicos e sem interferência. Isso nos levaria a um risco de corrosão 4, ou seja, um risco relativamente pequeno. Agora, vamos imaginar que essa mesma estrutura esteja numa área industrial com pares galvânicos significativos, aterramento em cobre, por exemplo, cresceria, então, 5 aí relativo a esse índice, e aí o risco de corrosão já seria 9, quer dizer, um risco altíssimo. E uma situação 3, imaginemos que essa nossa estrutura esteja numa área de fortes correntes de interferência, o índice relativo a essas fortes correntes de interferência seria 8, e aí o risco de corrosão, então, para esse mesmo caso, seria 12. Então, um risco altíssimo, extremamente alto
portanto, com necessidade de uma atenção muito grande por parte das pessoas responsáveis pela integridade da estrutura. Seguindo esta mesma linha, agora nós vamos falar das estruturas submersas. Quando a gente fala de estrutura submersa, nós temos também que lembrar que, em muitos casos, a corrosão se dá pela presença de água no interior dos equipamentos, no interior das tubulações, etc. Então, ou é estrutura submersa, ou que está em contato com a água. Então, exemplo dessas estruturas: dutos submarinos de petróleo e gás, estacas metálicas de pias, cais e plataformas, navios e embarcações, tanques metálicos para armazenamento de água, tanques metálicos de petróleo com lastro de água, sistemas de refrigeração e de água de caldeira. Então, são exemplos, podemos ter outros casos ainda. Os fatores que afetam diretamente a corrosividade das águas, nós sabemos que são o teor de oxigênio, que é um fator primordial, o pH, a resistividade elétrica, ou condutividade, muitos gostam de usar condutividade elétrica, e, eventualmente, a presença de bactérias. Porém, há fatores que aumentam esse risco de corrosão pela água. A elevação de temperatura, a movimentação e a presença de partículas sólidas. Aumentam muito a questão do risco de corrosão pelas águas. Aí, da mesma forma que nós tratamos para as partes enterradas, nós vamos falar rapidamente aqui sobre as principais causas de formação de células eletroquímicas nessas estruturas em contato com a água. Então, nós temos aí materiais diferentes, é um aspecto importante, como se sabe. Inclusões, segregações, diferenças de tensões, quer dizer, são as células de ação local. Da mesma forma que falamos para as estruturas enterradas, essas células de ação local podem ser motivadas na própria fabricação do material, quer dizer, durante o processo de fabricação aparecem, então, essas inclusões, segregações, bolhas, e essas diferenças de tensões, etc., e podem ainda ser também motivadas por soldagem ou tratamento térmico. Igualmente, nos materiais passiváveis, a quebra da passividade nas pilhas ativa-passiva. Então, isso é uma heterogeneidade importante do material. Podemos ter também variações na concentração iônica diferencial, especialmente nas regiões de frestas. Isso pode ocorrer com muito significado. Bom, os índices usados para água, especialmente para água de refrigeração, são os índices de Langelier e os índices Larson-Scholz. Esses índices, eles normalmente consideram basicamente os aspectos relativos ao pH de saturação, a possibilidade de incrustação. Enfim, são índices que levam em conta alguns aspectos específicos da água. E é justamente complementando esses trabalhos que já existem que nós estamos propondo esse índice novo. Bom, então, o índice que nós estamos propondo considera, além desses índices de Langelier e Scholz já consideram, a atividade elétrica, a taxa de oxigênio, a possibilidade de corrosão bacteriana, a existência de pares galvânicos, a temperatura e a velocidade de movimentação e ainda o risco de corrosão-erosão. Portanto, propõe uma abordagem mais sistêmica a respeito do assunto relativo ao risco de corrosão. Bom, da mesma forma que fizemos para a parte das estruturas enterradas,
nós estabelecemos, então, aí valores de índices para os diversos aspectos envolvidos. Então, esse parâmetro, teor de oxigênio, abaixo de um índice de 0, acima de 4,5, índice 7. É, sem dúvida nenhuma, o que mais influencia na corrosividade das estruturas submersas. Com relação ao pH, aí é mais ou menos a mesma situação dos solos, né? Com relação à resistividade elétrica, nós sabemos que uma resistividade elétrica alta reduz o risco de corrosão, e quanto mais baixa, mais risco nós vamos ter. A presença de bactérias, aí há uma diferença com relação à questão de bactérias, que lá no solo as bactérias redutoras de sulfato são as mais consideradas, portanto, aquele potencial redox ilustra isso, e aqui não, seria presença ou ausência de bactérias. E também os aspectos de pares galvânicos. Pares galvânicos, na corrosão, é sempre um acelerador de processos corrosivos. Se não houver pares galvânicos, índice 0. Já se houver pares galvânicos significativos, nós teremos aí o índice 5. A temperatura, nós sabemos que a temperatura é um acelerador de velocidade de corrosão. Então, para temperaturas abaixo de 30 graus centígrados, nós consideramos aí o índice 1, e acima de 30 graus centígrados, o índice 2. Consideramos também a velocidade de movimentação dessa água, quer dizer, dos fluidos. Uma água com pouco movimento ou estagnada, o índice é baixo, e já uma água com muito movimento, e particularmente com a presença de partículas sólidas, esse índice será bastante alto. Por quê? Porque aí nós estaremos diante da séria possibilidade de termos, então, corrosão combinado com erosão. E é fato sabido que quando nós temos erosão, os processos conjuntos, corrosão e erosão, provocam um desgaste muito maior, provocam um desgaste muito mais significativo. Isso acontece, como se sabe, porque o produto de corrosão que é responsável pela diminuição das taxas de corrosão, pela ação passivante, vai sendo removido no próprio ato em que ele vai se formando. Diante desse panorama, então, nós temos, tal qual fizemos para a parte de solo, uma pontuação de 0 a 3, o risco é baixo, a corrosão pela água, portanto, não será um risco significativo. De 3 a 6, nós vamos ter, então, um risco médio, a necessidade de se preocupar. De 6 a 9, um risco alto. De 9 a 12, altíssimo. E acima de 12, a corrosão certamente será severa, podendo ser, inclusive, catastrófica, como a gente chama, né? Catastrófica significa que ela vai oferecer um desgaste muito, muito grande. Tal qual fizemos para a parte enterrada, nós vamos também aqui analisar um pouco do que aconteceria num contexto de 3 situações, como nós colocaremos aqui a seguir. Situação 1. Teor de oxigênio abaixo de 1 ppm, portanto, índice 0. pH de 6,5 a 7,5. 7,5. O índice seria 3. Resistividade elétrica acima de 30.000 ohms centímetro. Índice 0.
Ausência de bactérias, 0. Sem pares galvânicos, também índice 0. Temperatura abaixo de 30 graus centígrados, índice 1. E uma água com muito pouca movimentação ou nenhuma, quer dizer, uma água basicamente estagnada. Então, desta forma, nós teríamos um risco muito baixo. Um risco, na verdade, médio, mas médio tendendo para baixo. Aí um risco 4. Nessa situação, então, é evidente que sempre precisamos nos preocupar com a corrosividade das águas, mas não seria uma grande preocupação. Agora, vamos imaginar que esta mesma água agora já esteja diante de pares galvânicos significativos, ou seja, é um equipamento que, pela sua própria natureza ou a situação encontrada, como, por exemplo, tubos de permutadores de calor, o feixe, né, geralmente é de material mais nobre, ou então o hélice de embarcações. Então, isso agregaria um fator 5, e nós passaríamos, então, agora já para 9. Então, já um risco altíssimo. Imaginemos também que essa água, além digamos assim, de a possibilidade de ter uma situação como essa, situação 2, numa outra situação 3, ela seja uma água com forte movimentação e com a existência de partículas sólidas que possam ser erosivas. Então, nessa situação, nós agregaríamos também aí o índice 5. E também teríamos, então, o índice 9. Né? Perfeito? Então, com isso, nós vamos ter também um risco bastante alto, altíssimo, de corrosão dessas estruturas. Então, como já deve ter sido observado desde a primeira parte, o que nós estamos buscando é considerar os parâmetros que, evidentemente, influenciam na corrosividade desses meios, mas também os fatores que agravam o risco de corrosão. Porque, como eu disse no início, isso é muito importante para os profissionais da área de integridade, considerar todos os aspectos envolvidos nessa corrosividade. O terceiro caso são as estruturas no ambiente atmosférico. Então, nós falamos das estruturas enterradas, falamos das estruturas submersas, e agora estamos falando sobre as estruturas no ambiente atmosférico. No ambiente atmosférico, portanto, na atmosfera, nós temos praticamente todo tipo de estrutura que a gente possa imaginar. Com certeza, a corrosão atmosférica é uma das mais frequentes, né? Praticamente todo tipo de indústria, todo tipo de instalação, de alguma maneira, tem partes expostas à atmosfera. E aí nós temos, então, as estruturas metálicas, os equipamentos industriais, como tanques, vasos, torres, tubulações, fornos, caldeiras, que têm lá as suas questões internas, mas estão sempre expostos ao ambiente onde eles estão instalados. Partes aéreas de pias, cais, plataformas. Essas instalações, normalmente situadas em ambientes marinhos, na sua maior parte, estão sempre em condições bastante severas de corrosividade. Instalações portuárias, aí não só
os piers, os cais e as plataformas, mas também outros tipos de equipamentos que estejam nas regiões portuárias estarão expostas a esses ambientes, especialmente marinhos. As partes aéreas de navios e embarcações, né, tem aquela parte submersa, tem os tanques de lastro, mas tem as partes aéreas também. Torres de linhas de transmissão, usinas hidráulicas, né, hidrelétricas, solares, eólicas. Esses são exemplos, porque, na verdade, a corrosão atmosférica ela está presente em praticamente todas as situações que nós possamos imaginar. Então, os fatores que mais afetam ou que estão diretamente ligados à corrosividade do ambiente atmosférico são fundamentalmente 3: umidade relativa do ar, salinidade, onde aí entenda teor de cloretos na atmosfera, e o teor de SO2 e SO3, relativo principalmente à queima de combustíveis que contenham enxofre. Então, esses 3 parâmetros, eles vão, de alguma maneira, definir a corrosividade das atmosferas. De modo geral, no que diz respeito à umidade relativa do ar, a gente sabe que ambientes secos, abaixo de 50% de umidade relativa do ar, praticamente não corrói. E com relação à salinidade, nós sabemos que é possível medir o teor de cloreto, assim como também é possível medir o teor de SO2 e SO3, a sulfatação, mas nós aqui propomos uma questão mais objetiva, vamos dizer assim, de maneira mais simples para o usuário, sem necessidade de fazer essa medição. Alguns fatores que aumentam o risco de corrosão pelas atmosferas seria a presença de materiais particulados. Entendamos como materiais particulados, poeiras, finos de madeira e de outros materiais. E também as chamadas características intrínsecas da instalação. Essas características intrínsecas da instalação eu vou detalhar um pouquinho mais aqui mais à frente. Bom, as 3 causas mais comuns de formação de células eletroquímicas nas estruturas expostas à atmosferas são, primeiramente, a heterogeneidade do material. A heterogeneidade do material proporciona o aparecimento das células de ação local, e essa heterogeneidade, como se sabe, são inclusões, segregações, diferenças de tensão, que, tal qual já falamos anteriormente, e é bem conhecido de todos, elas decorrem da fabricação do material, de soldagem, tratamentos térmicos, enfim, das alterações que, porventura, haja no material. Uma segunda importante causa diz respeito à destruição da passividade nos materiais passiváveis. Nós sabemos que aí criam-se áreas ativas diante do resto que está passivado e proporciona, então, o aparecimento das espírias ativa-passiva e são, então, geralmente condicionadoras de uma corrosão localizada. Um fator também muito importante nas estruturas aéreas são as frestas. As frestas, e aí quando nós falamos em fresta, nós pensamos em vários motivadores de formação de frestas, elas são áreas que ensejam variação de aeração. Então, as frestas
são locais preferenciais de corrosão. As normas mais usadas na classificação de corrosividade atmosférica, pelo menos aqui no Brasil, são basicamente a ABNT-NBR 14643, a ISO 12944 e a recomendação prática da ABRACO, Associação Brasileira de Corrosão, a RP PAC 002. Fundamentalmente, todas essas normas, elas classificam a corrosividade de acordo com aqueles 3 parâmetros que eu falei anteriormente: a umidade relativa do ar, presença de sais e presença de SO2 e SO3, classificam, então, em C1, C2, C3, C4, C5 até C6, de acordo com esses parâmetros. Porém, essas normas, esses documentos normativos, eles todos falam em teores de SO2, teor de cloretos. E, na prática, em geral, nós podemos fazer essas medições, não há dúvida nenhuma, mas também podemos ter uma ideia sobre a existência desses contaminantes na atmosfera pela localização da estrutura. Portanto, o índice que propomos considera todos os parâmetros citados, né, e considerados naquelas normas, mas também agrega mais 2 aspectos importantes na corrosividade atmosférica, que é a existência de material particulado, com especial atenção àqueles que absorvem água, e também as características intrínsecas das instalações. O que são características intrínsecas das instalações? Eu disse que eu ia falar um pouco mais, vou tentar falar um pouquinho mais agora. As características intrínsecas das instalações são situações geradoras de frestas, como, por exemplo, flanges, parafusos, ligações aparafusadas, locais, vamos dizer assim, com suportação de tubulações que gerem frestas. São situações, vamos dizer assim, aceleradoras da corrosão devido à formação dessas frestas. Então, levando esses parâmetros para a nossa análise, com relação à umidade relativa do ar, locais secos, seria um índice 0, abaixo de 50% de umidade relativa do ar. Já locais úmidos, com umidade superior a 75%, esse índice seria 4. Com relação ao teor de cloretos, observe que, ao invés de colocar aqui os teores de cloreto como as normas colocam, nós procuramos nos relacionar com relação a, vamos dizer assim, a presença de ventos marinhos, a proximidade do mar. Então, locais longe do mar e sem qualquer influência de ventos marinhos, o índice de cloreto tende a ser 0. Já locais próximos do mar, a menos de 500 metros, ou sobre o mar, evidentemente que nós temos aí uma grande influência dos cloretos. E o índice seria 8. E isso, logicamente, lá na norma, define a quantidade que normalmente se encontra nesses locais. Com relação a áreas industriais, também, ao invés de nós colocarmos os valores medidos, nós fizemos uma relação com a proximidade ou o distanciamento dessas áreas industriais. Então, locais longe de indústrias poluentes, sem influência de vento, 0. Já locais
na própria indústria ou bem próximo, com ventos levando os poluentes na direção das nossas estruturas, nós teríamos, então, o índice 6. Também considerando a questão de material particulado. Ausência total, índice 0. Materiais particulados em grande quantidade e com capacidade de absorção de umidade, como, por exemplo, finos de madeira, nós daríamos, então, aí o índice 2. Agora vem o último item aí, que seria as características intrínsecas da instalação. Uma instalação com predominância absoluta de superfícies planas, soldas bem acabadas e total ausência de todo tipo de acelerador de corrosão, índice 0. Agora vamos imaginar uma situação de uma instalação com extensiva presença de condições especiais, quer dizer, muitas frestas, flanges, parafusos, talas de junção, soldas mal acabadas, enfim, apoios de tubulação que geram frestas, nós teríamos um fator 4 aí agregado para considerar esse tipo de situação. Porque nós sabemos, inclusive, que proteger essas estruturas nessas condições é sempre um pouco mais difícil. E aí temos, da mesma forma que fizemos para os 3 casos anteriores, a pontuação, desde o risco baixo, que seria de 0 a 3, que a corrosão atmosférica não seria um grande problema, até acima de 12, que aí nós podemos ter uma corrosão atmosférica severa nessa situação. Então, tal qual fizemos dos 2 casos anteriores, vamos fazer esse terceiro caso também. Vamos imaginar, então, uma situação 1, a umidade relativa baixa, né, de 50 a 75, longe do mar, quer dizer, sem qualquer influência marinha, longe de áreas industriais, basicamente sem qualquer possibilidade de ter ventos que possam carregar poluentes, então seria 0. Ausência de materiais particulados na atmosfera, instalação com predominância absoluta de áreas planas, soldas bem acabadas, ausência de outros aceleradores de corrosão. Nesta circunstância, o nosso risco de corrosão seria 2. Então, portanto, um risco muito baixo. Agora, vamos agregar nessa mesma situação aí um complemento. Suponhamos que haja materiais particulados em grande quantidade e com grande capacidade de absorção de umidade, como fino de madeira, por exemplo. Aí nós teríamos mais 2 pontos aí nessa soma. E o risco passaria para 4. Já vamos imaginar agora que essa instalação da situação 2, quer dizer, que essa instalação 2 ali tenha, já na situação 2, tenha extensiva presença de condições especiais, frestas, flanges, parafusos, talas de junção, cantos e arestas, problemas com soldas mal acabadas. Então, esses aceleradores de corrosão nos proporcionaria aí agregar mais 4, e nós chegaríamos, então, a um risco 8, que já seria um risco alto, né? De acordo com a tabela que nós acabamos de ver, seria já um risco alto de corrosão. Então, esses 3
ambientes, conforme nós vimos, eles são importantes, estão sempre aparecendo nos projetos industriais, no dia a dia das pessoas responsáveis pela integridade, e essa metodologia, tanto para estruturas enterradas, quanto para estruturas submersas, quanto para estruturas do ambiente atmosférico, visa exatamente facilitar esse trabalho. Então, com base no que foi exposto, nós podemos concluir que é fundamental para os profissionais de integridade disporem de uma metodologia de avaliação de risco de corrosão para estruturas enterradas, ou para estruturas submersas, ou ainda para estruturas do ambiente atmosférico. Isso vai ajudá-los, vai ajudar esses profissionais a definir melhor quais são as práticas de proteção anticorrosiva que ele terá que utilizar ou que ele poderá utilizar, visto que, evidentemente, que é diferente se nós temos um risco altíssimo comparadamente a um risco muito baixo. Entendemos também, foi nesse aspecto que trabalhamos, que esta metodologia deve ser simples e com pequena margem de erro de interpretação para profissionais que não são necessariamente especialistas em corrosão e proteção. Portanto, a ideia aqui é que, vamos dizer, possa ser usado por pessoas, por profissionais que, evidentemente, têm uma formação, como, de modo geral, o pessoal que trabalha com integridade tem uma formação bastante, vamos dizer, diversa, até porque é multidisciplinar o assunto. O pessoal precisa conhecer de corrosão, de soldagem, de materiais e outros aspectos importantes. E, evidentemente, que para aqueles profissionais da nossa área, né, da área de corrosão, e que queiram eventualmente utilizar esse índice, ele pode ser até mais aprimorado, vamos dizer assim, dentro dessa visão de conhecimento mais profundo que o profissional de corrosão geralmente tem. Bom, então o índice deve contemplar, como é de fato importante, os principais aspectos do conhecimento já desenvolvido, tanto no que se refere aos parâmetros que impactam diretamente na corrosividade dos ambientes, dos 3 ambientes que falamos, como em relação aos fatores que agravam o risco de corrosão. Porque, inclusive, eu queria até fazer um comentário, né, mais específico sobre isso, porque, por exemplo, com relação aos solos, os índices que nós citamos lá no início, né, de Sterhard e Travanelli, eles são muito importantes, mas eles focam muito no solo propriamente. E o risco de corrosão, evidentemente que depende do solo, mas depende também de outros aspectos que não necessariamente diz respeito somente ao solo. Outro aspecto importante que às vezes nos levam também a conclusões errôneas, mais uma vez falando em termos de solo, é que geralmente as taxas de corrosão para os solos, especificamente, são referenciais, visto que os solos são muito heterogêneos. Então, o que se propõe aqui é exatamente que tenha índices de mais fácil utilização. Evidentemente, isso não prescinde, não tira a importância dos profissionais especializados em corrosão de forma nenhuma, mas pode ajudar aos profissionais da área de integridade a encaminhar de uma forma mais precisa os aspectos de risco de corrosão para os especialistas. Bom, então, feito isso, eu gostaria de agradecer a todos aí pela atenção
e desejar, vamos dizer assim, que o que falamos aqui tenha significado para vocês e possa ser útil na utilização das práticas de proteção anticorrosiva. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até uma próxima oportunidade.